Queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 12, estamos quase terminando nosso trimestre, falta uma semana e estaremos encerrando esta linda lição. E aí, o que acharam da lição deste trimestre? Sem dúvida, tem causado impacto nos nossos corações. Não só impacto, sino reforma, inclusive, em muitas famílias, em muitas igrejas. Nós estamos muito felizes de compartilhar mais uma vez este esboço e está conosco para isso o pastor Rafael Rossi, que é ministerial aqui na Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor Rossi. Obrigado, pastor Choque, pelo convite e por podermos tratar desse assunto que eu entendo que vai falar profundamente aos nossos corações. E em esta ocasião nós vamos falar sobre um tema que é curando relacionamentos quebrados, reforma, curando relacionamentos quebrados, um tema sem dúvida que vai causar um impacto em nossas vidas, em nossa igreja. Vamos então passar rapidamente a fazer uma oração, em seguida continuaremos com o nosso esboço. Senhor, Deus querido, Pai nosso, uma vez mais estamos aqui para tratar desse importante assunto, que é a restauração de relacionamentos que foram quebrados. Pai, muitas vezes passamos por momentos difíceis nos nossos relacionamentos pessoais, mas queremos lhe pedir a ajuda dos céus para que, com uma vida reformada, tenhamos maturidade espiritual para restabelecer os laços que foram quebrados. Portanto, nos ajuda nesse estudo, abrindo nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Duas famílias amigas de uma igreja foram divididas repentinamente por causa do namoro dos filhos de ambas famílias. A filha de uma das famílias ficou grávida e a família do namorado não permitiu que se casaram porque eles deviam ter um acerto de contas. Finalmente, ele teria que pedir um casamento apesar das dificuldades, mas a família do noivo ou do namorado não queria aquele casamento. Isso ocasionou uma crise das duas famílias. A crise se aprofundou quando a igreja tinha que tomar a decisão de discipliná-los. O pai da filha reclamou iradamente, ameaçou a outra família, a igreja foi abalada por esse incidente. E depois do nascimento da criança, as coisas calmaram um pouquinho mais. O pai do jovem não suportou mais essa dor, porque ele não fazia os cultos direito, parece que a vida espiritual foi abalada, assim que ele decidiu, após o nascimento da criança, poder talvez ter uma palavra de aproximação com a outra família. Aquela manhã ele leu a palavra de Deus e tomou a decisão, vou me levantar, vou visitar. E ele pegou um presente para crianças, porque era um bebê, e ele queria levar um presente, porque depois de tudo ele também era seu neto. Orou a Deus para que ele desse sabedoria, para saber o que dizer. Finalmente, ao chegar à casa, ele bateu a porta, foi recebido friamente. Mas suas palavras de pedido de perdão e reconhecimento lhe permitiram conhecer a seu neto e as pessoas abriram a porta. Isso depois abriu as portas para que toda a família se reconciliasse. Nem todas as histórias terminam assim. Nesta semana o foco da lição é descobrir princípios bíblicos que podem curar relacionamentos quebrados e como nós entendemos a palavra de Deus como uma fonte de conselhos para estas dificuldades. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos tocar dois pontos neste nosso esboço, na parte da compreensão. Em primeiro lugar, conflitos entre irmãos. Vamos estudar alguns conflitos que aconteceram no Novo Testamento, enfim, e como estes conflitos foram resoltos. Também a igreja, embaixadores do perdão. Que lindo, né? Que a igreja seja realmente uma embaixada de pessoas que levam reconciliação para os demais. Qual foi a diferença, então, entre a atitude de Paulo em relação com João Marcos e também a atitude de Paulo depois com Onésimo, aquele servo fugitivo? Pastor Choque, são duas histórias diferentes que envolvem a mesma pessoa, mas que mostram ações diferentes, que
me dá a entender, e a todos que leem os textos bíblicos, que houve um crescimento de Paulo quando ele tratou com João Marcos e depois quando ele trata, agora anos depois, com Filemão, com o seu Onésimo, né? escravo Onésimo, quando Exato. envia a carta para Filemão falando de Onésimo. Pastor Choque, eu queria só apontar uma coisa antes de entrar um pouquinho mais nesse assunto de Paulo, dessa sua mudança de atitudes, é que todos nós, inevitavelmente, temos problemas e dificuldades com assuntos de relacionamentos. Sem dúvida. Pode ser que a gente está aqui conversando agora e alguém está nos vendo, alguém lhe fez alguma coisa que não gostou, está magoado, está chateado, sentido com aquilo que passou. Infelizmente, existem resquícios da nossa natureza humana pecaminosa e que esses resquícios causam atritos em relacionamentos, desgastes em relacionamentos. E bons amigos, por causa desses atritos, desses resquícios, podem se tornar agora inimigos. E que é algo muito triste, muito complexo. Ainda mais quando a gente pensa um pouquinho numa esfera menor da igreja, onde nós nos relacionamos uns com os outros e às vezes a divisão por dificuldades de comportamentos, porque alguém fez alguma coisa que você não gostou. A verdade é uma só. Embora seja mais difícil para nós reconhecermos, existem pessoas que fazem coisas para mim que eu não gosto. Mas existe também, Pastor Choque, pessoas que receberam coisas ruins que eu fiz e que elas não gostaram. Eu produzi nela sentimentos e reações que não foram bons. Agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: se existe alguém que está assim, magoado, chateado comigo, a primeira coisa é que se fiz alguma coisa que magoou alguém, não fiz porque queria. Era resultado dessa minha natureza humana pecaminosa, dessa minha natureza complexa E às que vezes nós porque não temos querem mesmo, né? afetadas. Há pessoas que fazem porque querem, e há pessoas que fazem sem querer e Exato. que acabam magoando, que acabam chateando. Existem pessoas que se chateiam com as outras, Pastor Choque, e a outra nem sabe que Que lhe causou que esse lhe dolor. causou essa dor, que lhe causou esse incômodo, mas a pessoa se chateia, se magoa. Eu li esses dias uma coisa muito interessante, que fala um pouquinho sobre essa questão de relacionamentos, de tudo o que passa com a nossa vida. 10% são as ações que aconteceram e 90% é a maneira como nós reagimos diante daquilo que aconteceu. O que acontece às vezes é tão pequeno, mas nós formulamos, inventamos, procuramos razões, tentamos achar motivos e coisas que aparentemente eram tão simples e simples de serem resolvidas acabam se tornando grandiosas, porque nós muitas vezes fantasiamos aquilo que não é a realidade. Os relacionamentos são difíceis, mas assim como Paulo, nós precisamos crescer. Paulo cresceu, porque quando foi o problema com João Marcos, ele foi duro. Agora, Quebrou quando... um relacionamento porque inclusive era amigo de Silas, né? Sim, então ele foi numa reação dura, forte. Agora, tempos depois, quando ele escreve a Filemão falando de Onésimo, uma sensação mais amorosa, mais passiva, Ele mais cometeu calma, erros, mais... cuidado, não seja tão duro. Talvez como ele foi, ele aprendeu. Pastor Choque, nós não vivemos tempo suficiente para cometer todos os erros. Só que nós podemos cometer erros. Ora, se não vivemos tempo suficiente para cometer todos os erros e aprender deles, podemos aprender com aqueles que cometeram erros e que nos mostram lições. Só 4 pontos. Paulo, na sua visão, no seu crescimento, ele mostra que o Evangelho, ele quebra todas as distinções de raças. Não importa. Não havia barreiras de raças. Não há barreiras de Porque classe. às vezes isso cria crises, né? Exato. As diferenças de culturas, de raças, enfim. Perante Cristo somos todos iguais. Então, nos relacionamentos, perante Cristo somos todos iguais. Segundo, em Cristo, não apenas somos iguais, mas somos irmãos. É mais do que ser apenas igual, ser irmão. Terceiro, o Evangelho tem poder para restaurar todos os relacionamentos. E agora vai uma reação nossa, pessoal. Devemos fazer todo o nosso possível para restaurar relacionamentos. Devíamos fazer todo o possível para, às vezes fazemos todo o possível para quebrá-los, né? Mas Deus nos chama para fazer todo o possível para restaurar relacionamentos. A igreja é a embaixada da paz, a embaixada do perdão, não é assim? Então, 3 passos
que a Bíblia recomenda para que nós possamos recuperar os relacionamentos? Pastor Choque, são 3 passos fundamentais e que se nós os seguíssemos, quanta coisa seria evitada nessa área de relacionamentos. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15 até o verso 18, qual deve ser a forma, a maneira como nós lidamos com as pessoas que caem. Só pontuar uma coisinha aqui. Alguns dias atrás, alguém me procurou para fazer uma denúncia contra uma outra pessoa. E ele falou assim, pastor, essa pessoa está errada. E eu tenho um vídeo, eu gravei com o meu celular. Eu gravei o que ela fez. E eu perguntei a essa pessoa, primeiro, agora voltando para Mateus 18, seguindo os passos de Jesus no relacionamento. Eu falei, primeiro, você já procurou essa pessoa? Não. Eu não procurei a pessoa. Então, você não tem que trazer a mim. Você não tem que me procurar. Os passos de Jesus são esses. Primeiro, procura a pessoa. Conversa com ela. Chama a atenção dela. Ora com ela. Se ela se arrepender, Amém. pedir perdão a Deus e quiser solucionado o mudar, problema. amém. Está solucionado o problema. Agora, se ela não te ouvir, se ela diz assim, não, isso aí não tem nada, se você está errado, tá certo o que eu estou fazendo, não tem problema nenhum, aí você me chama. Porque eu, como pastor, posso ser uma testemunha sua, para ir conversar com ele e tentá-lo resgatar. Se eu não te ouvir, aí então você leva para a igreja. Mas o problema é que muitas vezes nós pulamos os passos. Se você vê o teu irmão em pecado, disse Jesus, vai ter com ele. Não precisa anunciar, não tem que filmar com o celular e colocar no YouTube, não publicar no Facebook. Mas vai com teu irmão, visita teu irmão, fala com ele. Depois, se ele não te ouviu, leva alguém, leva um ancião da igreja, convida o pastor. Aí então, se mesmo assim não der certo, aí o terceiro passo seria a igreja com uma ação mais forte, e nunca uma ação mais forte, pastor Choque, para punir, mas uma ação para redimir. E existe um abismo entre punir e redimir. Punir é simplesmente castigar, e redimir é você fazer algo para mostrar que a pessoa está errada e que ela precisa consertar, reformar o seu caminho para voltar para o caminho certo. Amém. E nós vamos passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. E eu me pergunto agora, vocês podem se perguntar também na classe, nas relações que você tem, e se não tem vontade de perdoar? Aquela pessoa que lhe ofendeu foi tão forte, aquela ofensa, e você não tem vontade de perdoar. O que você pode fazer quando simplesmente não consegue perdoar? A Bíblia tem uma resposta que nós podemos aplicar ao nosso diário viver. Aí, Lucas capítulo 23, 32 ao 34, ali está a experiência de Jesus na cruz, de lado os ladrões, e ali ele diz, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. Ali há uma demonstração maravilhosa de perdão. O exemplo de perdão não somos nós, é Deus. A palavra do credor, ele era incompassivo com as pessoas, mas quando ele entendeu o perdão que recebeu de Jesus, ele foi capaz de perdoar os demais. Sabem quando as pessoas não perdoam? Quando as pessoas não entendem o perdão de Deus para nós. Por isso, o primeiro passo não é entender como eu posso perdoar, sino como Deus me perdona. Quando Deus descobre como Deus me perdoa, que não foi fácil, teve que pagar um preço, teve que morrer. Por isso a Bíblia diz que nós temos que aprender a olhar para a cruz, para entender o valor do perdão nosso. Nós vamos ter valor, então, de perdoar os demais. Deus abençoe o perdão, que seja a característica da graça de Deus na vida de todos nós. Vamos passar a quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Se você é consciente de ter uma crise de relacionamento com algum irmão na fé, enfim, e sabe que essa situação está impedindo seu crescimento espiritual, seu crescimento cristão, e o Espírito Santo está incomodando, mesmo que você não seja o culpado, tome a decisão hoje mesmo de seguir os passos
recomendados por Jesus para restaurar esse relacionamento quebrado. Nada como a paz do perdão. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de perdão. Deus não está onde tem corações divididos. Por isso, em nome de Jesus, se você tem algum atrito, alguma dificuldade com alguma pessoa, Deus coloca em teu coração o impulso para levantar-te em nome de Jesus e ir, e com o coração contrito, pedir perdão, ou simplesmente te aproximar de uma pessoa que te ofendeu a ti, mas você toma um passo também, não é que ele tem que tomar o passo, você também pode tomar o passo para que tenhamos reconciliação. Quanto mudaria a situação da igreja quando todos os irmãos viveram em paz, em harmonia? A igreja cresceria, todo mundo cresceria no amor. Vamos orar. Querido Pai, se há alguém aqui que está olhando esse programa, que tem alguma coisa no coração, possa, neste momento, pedir ajuda a Deus, o Senhor, para ficar em pé e se dirigir para seu irmão, para se reconciliar. O Senhor é um Deus da reconciliação e nós queremos colocar esse pedido e essa necessidade em tuas mãos de amor. No nome de Jesus. Amém.